Olá, tudo bem? Blá, blá, blá. Olá, 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 olá. Tudo bem, tudo bem? Olá, povo de Deus, tudo bem? Estava aqui meditando um pouquinho sobre o perdão. Nós estamos vivendo nesses dias esse momento de reclusão, de ficarmos em casa, de meditarmos bastante, né? De vivermos esse momento nesse dia a dia, né? Nessa caminhada nossa, que muitas vezes não é muito fácil, principalmente nesse período no qual nós estamos vivendo nesse, entre aspas, confinamento. E eu meditava um pouquinho a palavra de Deus, meditando um pouquinho o Evangelho de Mateus, e aonde Pedro, né, tem aquele diálogo com Jesus, que ele fala do perdão, que ele pergunta quantas vezes devo perdoar. Então já quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando aí pelo Instagram, Vinícius, Ricardo, o Kleber, também pelo Face, né? O Kleber está ali, a Jason Rodrigues, que Deus abençoe a todos vocês, né? Então a gente queria agradecer por você estar nos acompanhando, mas a gente queria meditar um pouquinho nesse período, esse período no qual nós estamos passando por algumas dificuldades e as tribulações, e conforme a gente vai ficando em casa, as coisas vão surgindo, né? Problemas no trabalho, problemas, pessoas sendo mandadas embora, mas também a convivência dentro de casa, nessa igreja doméstica. E a passagem que eu estava meditando de Mateus, no capítulo 18, versículos de 19 e seguintes, vem dizer desse momento de um diálogo entre Jesus e Pedro: digo-vos ainda isto, se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir seja o que for, ou conseguirão de meu Pai que estás no céu. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou no meio dele. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Algo infinito, né? Essa palavra é muito interessante, muito rica para nós meditarmos um pouquinho. Mas nesse diálogo entre Jesus e Pedro, Jesus está falando de onde dois ou mais estão reunidos em meu nome. E aí esse momento o qual nós estamos vivendo em casa, momento de família, igreja doméstica, de termos bastante diálogo, bastante oração, e o que dois ou mais pedirem em meu nome, eu vos darei. É a promessa dele. Mas daí Pedro entra com uma pergunta, porque é essencial. Para que a gente peça em algo, a gente precisa estar em comum acordo, a gente precisa estar em comunhão. E aí Pedro pergunta para ele: mas Senhor, e se eu tenho um conflito, se eu não me dou bem com alguém, o que eu preciso? Quantas vezes eu preciso perdoar esta pessoa? E aí Jesus vem dizer que, e ele fala 7 vezes, achando que já era um número suficiente, e nós muitas vezes não conseguimos perdoar nem isso, nem 7 vezes. Às vezes, por algo simples, uma palavra que não foi bem colocada dentro da nossa casa, da nossa família. E eu estou falando nessa noite especificamente sobre família, né? Nesse último dia do mês, falando exatamente desse momento que nós estamos vivendo em família, porque é os primeiros que estão à nossa volta. O que eu devo fazer? Devo perdoar 7 vezes? Jesus fala: não, você deve perdoar infinitamente, 7
70 vezes 7, infinitamente. E algo importante, eu quando estava meditando essa palavra hoje, estava lendo, né, fazendo um estudo também do livro do Padre Léo, que ele fala do perdão, Buscai as Coisas do Alto, é um livro que eu já li, acho que é a terceira ou a quarta vez que eu estou lendo, mas na página 35 desse livro, né, o padre nos trazia algo importante e nos traz isso, né, esse servo de Deus, esse homem o qual soube perdoar. Ele fala assim para nós, ele foi indagado e ele questionando, uma pessoa questiona ele, padre, eu queria perdoar, mas não consigo. Eu queria ter um diálogo com alguém, mas eu não consigo. Não conseguimos mesmo. E aí ele responde, e nas vezes em que perdoamos, na verdade não se trata de um perdão, mas de uma desculpa, que é bem diferente. Só consigo perdoar se a pessoa reconheceu seu erro e se a pessoa pediu muitas vezes desculpas. Então olha para você ver que o padre está dialogando, essa pessoa fala para ele que ele não consegue, ela não consegue perdoar, eu não consigo, e ele fala, não conseguimos mesmo, porque às vezes que perdoamos, na verdade não se trata de um perdão, mas de uma desculpa. E ele continua, né? Padre Léo, um servo de Deus, hoje nesse processo de beatificação, de um exemplo daquele que segue, de seguir a Jesus, e ele fala para nós, só não consigo perdoar se a pessoa reconheceu o seu erro. Eu só consigo perdoar se a pessoa reconheceu o seu erro. E se a pessoa pediu desculpa antes. Então, em um excesso de bondade, olha o que ele nos fala, em um excesso de bondade eu desculpo. Se a pessoa veio até mim e pediu desculpa, aí eu desculpo. Então, num excesso de bondade eu desculpo. Mas deixo bem claro que isso não se repita. É condição. Então, o perdão e o que Jesus nos fala está nesse diálogo com Deus, essa convivência precisa ter o perdão. E o perdão, eu sempre falo que perdão não é sentimento, mas é uma decisão. Então eu vejo que nesse momento que nós estamos vivendo é um momento em nós refletirmos muito isso, refletirmos o perdão, refletirmos ter esse diálogo, e é um refletir, eu tomar essa decisão de ser uma pessoa nova, de eu viver esse amor de Deus. Eu sei que esse tema é chato, esse tema é dolorido, esse tema nos machuca, porque é algo que eu preciso tomar uma decisão dentro de mim. Eu não posso deixar aquele sentimento, supostamente o sentimento, tomar conta. E aí que ele vem nos dizendo, então, eu só vou conseguir perdoar se o outro vier até mim. Que isso não se repita. Então eu coloco uma condição. Eu perdoo você, mas você não comete mais esse erro. Tá, diácono Passos? Então se você errar, não erra mais. Porque se você errar, não vou perdoar de novo. É exatamente esse processo que nós precisamos meditar na nossa vida. Aquele que vive o amor de Deus, que vive essa entrega, nós temos que ter esse coração livre. Não podemos guardar mágoa. Nem todos pensam como eu, nem todos agem da mesma forma, nem mesmo têm as atitudes iguais. Por isso eu preciso ser compreensivo, por isso a decisão, o processo de perdoar começa dentro de mim, é uma cura interior, que muitas vezes, ou melhor, todos nós precisamos. Isso não é perdão. Então quando eu ponho uma condição para que não aconteça mais, não é perdão. Perdoar é dar-se a quem não merece. Perdoar é se tornar justo, porque eu vou dar àquele que não merece, mas eu vou dar o perdão. Esse gesto é fácil? Eu sei que não é fácil. Eu sei que eu estou falando aqui, muitos estão falando, diácono não sabe o que está dizendo, porque não é fácil. Eu sei que não é fácil perdoar. Perdoar é dar-se a quem não merece. Guarde bem isso. Esse gesto não é fácil. Por isso nós precisamos da ação de Deus, da misericórdia de Deus. Pois mais do que isso, perdoar é dar-se a quem não merece e pensa que merece e que ainda me ofende. Olha para você ver. Então ele coloca, é alguém que não merece, é alguém que acha que merece e ainda mais, que me ofendeu. É simples? Não. Pois perdoar é mais do que isso. Olha, vai além de tudo isso, vai além desse processo, de tudo isso que a gente sente, passa. Perdoar é mais do que isso, é dar-se a quem não merece, pensa que merece
me ofende, ainda fala mal de mim para outros, ainda faz calúnia. Olha, é uma graça de Deus. O perdão é um processo de amor. O perdão é um processo de amor, porque quando eu me ponho, eu coloco dentro do meu coração o desejo de perdoar, esse processo é um processo que Deus vai agindo dentro de mim. Pergunto novamente, é fácil? É o Padre Léo nos falando. Só existe um jeito de perdoar: permitir que nosso coração seja revestido pela ternura e pela misericórdia do coração de Jesus. Então só tem um jeito, é permitir que o meu coração seja revestido, se torne morada, sabe, que seja envolto pela misericórdia do coração de Jesus. Esse é o segredo da cura interior e é o primeiro passo, ou melhor, é o primeiro passo para a cura interior. Não é fácil? Eu sei que não. Esse processo de amar, de se entregar pelo outro, não é fácil. Mas é um processo o qual eu preciso trabalhar dentro de mim. Por isso é cura. Por isso nós não podemos ter medo. Por isso nós precisamos amar e amar cada vez mais. Amar infinitamente. Por isso que o programa, que eu faço toda segunda-feira, o Amor Restaura, é um processo de trazer esse amor de Deus para dentro de nós, para esse momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo num processo de viver o amor de Deus, viver esse amor infinitamente, e começando dentro da nossa própria casa. Hoje eu conversava com um amigo, e o amigo falava da dificuldade que está tendo, dificuldade de relacionamento com os filhos, de viver dentro de casa, porque o mundo nos colocou várias coisas e nós vivemos afastados de todos. E agora que estamos vivendo um período de família, de estar junto, mesmo sendo obrigado, nós não conseguimos conviver porque nós temos um coração endurecido, um coração egoísta, um coração que não sabe amar, que não sabe se desvincular das coisas e esquece que nós precisamos do contato com o outro. Às vezes a gente fala, as pessoas falam, mas estamos na rua, não podemos ter contato. Mas será que queremos ter contato? Quando nós temos a possibilidade de ter os contatos, o que nós fazemos? Nós nos isolamos. A gente critica, a gente ofende, a gente humilha. Então, povo de Deus, eu queria neste momento que a gente meditasse um pouquinho nesse processo, sabe, de amar e de ser amado e de perdoar infinitamente. Viver em comunidade, viver em família é um processo de você amar infinitamente, de você perdoar, sabe, de você você estar sempre disposto a acolher o outro. Não é fácil a gente ter pensamentos diferentes, ideias diferentes, mas eu sei que quando nós nos abrimos a esse processo de Deus, a esse processo que Jesus vem ao nosso encontro, Ele nos ama infinitamente. Tudo é possível, tudo cura, tudo liberta e tudo restaura. Nós estamos vivendo nesse período, num período de medo, num período de insegurança, que nós não sabemos o que exatamente vamos passar, de que maneira vamos passar, mas nós precisamos confiar em Jesus, confiar nesse amor de Deus que vai transformando a nossa vida, que vai nos restaurando a todo instante. Eu preciso confiar nisso. E eu só confio quando eu estou aberto a amar, aberto a ser instrumento de Deus para as pessoas. Nós estamos vivendo de dias, de tudo está sendo transmitido via internet, e ainda bem, com a graça de Deus, temos esse meio de levar para as pessoas esse amor. E é isso que nós precisamos fazer. Talvez você que está em casa, talvez que você está nos acompanhando, vai ver esse vídeo ainda, você esteja alguém dentro da sua própria família. Hoje está voltado para a família, que você já faz um bom tempo que você não conversa. Talvez você nem saiba por que houve uma discussão, houve uma briga e você se distanciou. Então eu queria que você nesse momento pensasse e se desse a possibilidade de você mandar um abraço, ligar para essa pessoa. Talvez você não conversa com ela há anos, irmão de sangue,
Talvez hoje seja o dia que você precisaria ligar para ela, mandar uma mensagem, sabe, pedir desculpa. Mesmo que você não tenha tido culpa de nada, talvez você nem lembre mais o que aconteceu, qual foi o fato, aquilo que te afastou. Mas eu sei que Deus está usando de você nesse dia, nesta noite, para reconciliar, para viver esse amor, para se tornar essa ponte entre você e sua irmã, você e seu pai, você e sua mãe. Talvez você não tenha mais o seu pai, a sua mãe na tua presença e você gostaria tanto de dar um abraço, de pedir um perdão. Eu falo para você que você pode fazer isso, entregando o seu coração a Deus, entregando o seu coração na presença de Deus e sabendo que seu pai perdoou e perdoa infinitamente. Infinitamente. Então confie nesse Deus que tudo pode, que tudo restaura, que tudo cura, que tudo transforma. Um Deus que é Deus verdadeiro, que não nos usa, ou melhor, não é falso, não tem falsidade. Ele é um Deus fiel, um Deus que se entrega e confia por amor a cada um de nós. Então foi uma mensagem que Deus tocava no meu coração hoje sobre o perdão. Aproveitarmos esses dias que estamos vivendo para a gente refletir sobre o perdão, sobre os nossos relacionamentos, como nós podemos curar esse relacionamento, como nós podemos nos curar, né? Porque o perdão, quando eu dou o perdão, o maior beneficiário sou eu mesmo, eu que sou perdoado. A cura vem interior. Então que Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos acompanhando, o Rogério, o Renato Ruivo, né? A Camila Martins. Então que Deus abençoe muito, muito a cada um de vocês. O Márcio, o Viana está ali, o Kleber. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. E deixe essa presença de Deus ir caminhando, né? E caminhando aos poucos dentro do seu coração, que é um processo, saber, de restauração, e não é um processo mágico, é um processo no qual nós começamos a meditar, vamos trazendo o desejo, e esse desejo vai transformando-se em vontade e até que a gente age. E o agir é você entrar em contato com aquela pessoa que você precisa e pedir perdão. Então, que Deus abençoe muito. E nós estamos, não esqueça, toda segunda-feira nós temos o programa O Amor Restaura, aqui em Itapetininga pela TVI, mas também pelo Face, pelo YouTube, né? Então a gente está transmitindo toda segunda-feira, e a partir da semana que vem vai ser um pouco mais cedo, vai iniciar às 19h30. Então, que Deus abençoe a todos e não esqueça, o amor é sinônimo de perdão, e o perdão não é um sentimento, mas é uma decisão que eu tomo. Eu vou dar tudo aquilo ao outro, que talvez você no seu coração ele não mereça, mas é um gesto de levar esse amor de Deus a todos. Então, uma santa noite a todos e que Deus abençoe, e medite sobre isso, sobre o perdão. É uma decisão que você e eu temos que tomar todos os dias na nossa vida. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais, pessoal.